Meus amigos e minhas amigas, que prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez no Brasil de Plantão. Eu sou Heleno Coleto e sempre que posso, posto vídeos aqui falando de política, dos corredores escuros e escusos da política nacional. Uma vez que moramos em um país literalmente despolitizado, onde a população se informa de orelhada ou de barrigada, eu acho que é de muito bom grado ter um canal de esquerda, como este canal é literalmente de esquerda, para te informar, para falar dos bastidores sujos, mais sujos do que poleiro de pato, da política nacional. Então, desde já, eu te convido a se inscrever no nosso canal, conhecer os nossos outros vídeos e deixar o teu joinha e o teu comentário. Geralmente, eu respondo a todos, não fica ninguém aqui sem uma resposta. Posso contar com a tua inscrição e com o teu like? Gente, é o seguinte, o ano está chegando ao seu final. O Brasil está muito bem, obrigado, no que concerne à política. O Brasil voltou para o G20 e voltou com muita força. O presidente Lula, apesar de alguns problemas de saúde e com a grande mídia, e com a Casa Grande, com os donos da senzala, com os senhores que bancam o Brasil e o mundo, estou falando da Faria Lima, da Vieira Souto, no Rio de Janeiro, estou falando das pessoas que realmente têm muito dinheiro e a todo tempo tentaram e estão tentando neste momento sabotar o bom governo do presidente Lula. E hoje, sendo 29 de dezembro de 2024, o presidente Lula, repito, está muito bem avaliado. O menor nível, o índice de desemprego de toda a história. O Brasil saiu do mapa da fome e da miséria. Os planos de governo do presidente Lula, principalmente no que concerne a parte social, está indo muito bem. Os professores estão felizes e o país está andando. Poderia estar melhor, Heleno, se você me perguntar? Claro que poderia estar melhor. Poderia estar muito melhor se não tivesse tido no governo do Brasil, como presidente da República, um macaco Tião que ficou figurando entre Brasília e São Paulo e Rio de Janeiro, solucionando golpes o tempo inteiro, tentando voltar para a ditadura militar, dar um golpe como aconteceu em 64, que foi um golpe bem tabajara, mas foi um golpe, e isso precisa ser sempre considerado. O Bolsonaro, durante todo o seu governo, ele foi um agente que trabalhou contra o povo brasileiro. Nem ele acreditava que um dia poderia se tornar presidente da República, porque ele era do baixo clero, corrupto, xenófobo, homofóbico e uma mistura de coisa ruim com que não presta. Então, tivemos, e quando eu falo tivemos, eu não votei nele, mas ele foi presidente, eleito através das urnas eletrônicas, e esteve à frente do Brasil por 4 anos. E repito, queria se perpetuar no poder. Aquilo que houve em Brasília em 8 de janeiro não poderia ter acontecido. O Bolsonaro é uma pessoa que foi embrutecendo ao passar dos anos. A pressão na política é muito grande. O Bolsonaro, mesmo ele sendo um ex-militar corrupto, preguiçoso, bunda suja, barriga branca e outros adjetivos mais pejorativos, que é assim que tratam ele no Exército Brasileiro, o Bolsonaro, quando ele se deparou com a possibilidade de se tornar presidente da República, ele prometeu um ministério ao Sérgio Moro para manter o presidente Lula preso na República de Curitiba. E esse assunto ele é muito mais profundo do que você pode imaginar, porque o presidente Lula foi um preso político, ficou lá por 580 dias sem reclamar. Várias vezes foram oferecidas algumas benesses
entre aspas, para o presidente Lula é sair com tornozeleira eletrônica para ser monitorado, prisão domiciliar, e o presidente Lula, com o seu caráter que ele tem, que é um homem de muito caráter, querendo você ou não. Claro, se você é bolsonarista, você não vai dizer que o presidente Lula tem caráter. Isso destoa da realidade de vocês, porque vocês vivem em uma realidade absolutamente paralela. O bolsonarismo é algo a ser estudado, porque é um nível de burrice, de ignorância tão grande, que é algo a mais na frente ser estudado, porque eu nunca vi tanta estupidez como passa na cabeça desses bolsonaristas ou desses bolsonarentos, como você queira. Então o presidente Lula não aceitou porque ele sabia que estava na República de Curitiba como um preso político, a mando do poderio financeiro mundial, mas principalmente dos norte-americanos. Não à toa o Sérgio Moro, fala Sérgio Reis, aquele cantor que xingou Alexandre de Moraes e depois chamou a entrevista rapidinho, chorando, pedindo desculpa, frouxo, camarada do agro, e que canta mal pra cacete, só aquela estrada de ouro fino lá que é mais ou menos, é meio que coci, café com leite, na minha opinião. Mas voltando o tema aqui, o Sérgio Moro passou a agir em Curitiba como um capitão do mato, ao arrepio da lei. Aí tinha seus procuradores como chefe, o Deltan Dallagnol, que se tornou deputado federal e logo em seguida foi cassado. Quer dizer, eles começaram a brincar com a Constituição Federal, fazerem as coisas do modo que eles achavam que devia ser feitas, e se deram mal, se deram muito mal. Tanto é que o Sérgio Moro se tornou o super-ministro do Bolsonaro, ministro da Segurança Pública, e logo depois se envolveu em alguma tramóia lá com o Bolsonaro. Queria mandar no COAF também. Que é o COAF? É um órgão que controla todas as contas públicas de todas as searas do Brasil, e o Sérgio Moro queria essa pasta e o Bolsonaro não deu, e houve um desgaste, e o Sérgio Moro acabou por ser chutado como ministro ou super-ministro do Bolsonaro, e a história nós já sabemos no que deu. Eu estava vendo na última sexta-feira, uma entrevista com Eduardo Apio, um juiz que foi para a quarta vara de Curitiba para substituir a Gabriela Hart, a copia e cola, e logo em seguida já impediram, ele não pôde judicar, porque ele estava indo atrás de muitos processos. E nessa entrevista dele, ele falando horrores do Sérgio Moro, tudo que o Sérgio Moro fez para destruir o país. Foi uma coisa que geralmente tudo dá certo quando é feito de dentro para fora, tá? Aqui tem uma conotação terapêutica, porque eu sou terapeuta, e dentro do mundo terapêutico, da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, a gente fala que todos os problemas, todo e qualquer problema, tem que ser resolvido de dentro para fora. Voltando a falar de política, deixando a terapia de lado, isso é um outro assunto, para um outro canal que eu tenho. Inclusive, depois, no finalzinho desse vídeo, eu peço para você se inscrever lá também, conhecer os nossos outros vídeos, lá eu deixo algumas dicas, mas enfim. O Sérgio Moro ia para os Estados Unidos, se reunia com o Departamento de Justiça americano, norte-americano, especialmente aquele pessoal do Pentágono ali, as cabeças pensantes que querem dominar o mundo ou parte do mundo. Eles não conseguem entrar na Rússia, na Índia até que eles entram, eles não conseguem entrar na China de jeito nenhum. E o Sérgio Moro parecia um menino de recado, ia para os Estados Unidos, aí os americanos falavam assim: olha, tal empresa no Brasil, por exemplo, construção pesada, construção naval, vamos quebrar essas empresas no Brasil para que eles possam comprar tudo aqui
dizendo isso os americanos, né, para o Sérgio Moro. Os meus passarinhos me falaram isso e eles não mentem, tá? Vamos destruir toda a construção pesada no Brasil, construção naval, construção aérea, as grandes empreiteiras do Brasil, como Andrade Gutierrez, o Debrecht, e outras tantas que eu não lembro agora. A Embraer foi vendida na calada da noite, parte no governo do Michel Temer. Então as coisas foram acontecendo e o Sérgio Moro foi trazendo informações e foi colocando o Brasil no limbo, na lama, como dizem nas Forças Armadas. O Brasil foi indo para o barro cada vez mais, cada vez que tem uma baixa nas Forças Armadas. O jargão é esse: fulano de tal foi para o barro, o tal tropa foi para o barro, tal coisa. E o Brasil foi entrando nessa espiral negativa, graças, repito, ao Sérgio Moro. Claro que ele não teve capacidade para fazer tudo isso. Ele era o garoto propaganda da Rede Globo, porque a Rede Globo acreditava que o Sérgio Moro poderia se tornar o presidente da República. Tanto é que investiu muito nele. A Rede Globo tentou o Luciano Huck, não deu certo, tentou o Sérgio Moro, não deu certo, e no final das contas ela abriu mão, acabou apoiando indiretamente, mas para benefício próprio, o Bolsonaro. E a Globo não entendia que o Bolsonaro, por ser subversivo, por não gostar de aceitar ordens, mesmo ele sendo um pascaço, um covarde, um nojento, a Rede Globo achou que o Bolsonaro tinha conserto e na verdade não tem. Porque o desvio de caráter do Bolsonaro não é de agora, ele sempre teve desvio de conduta, de caráter. Caráter é uma coisa que não está no vocabulário do Bolsonaro. E tudo isso veio acontecendo e o Brasil foi nessa espiral decrescente, negativa, a ponto de o Brasil, em pouco tempo no governo do Bolsonaro, ficar entre os párias. Ninguém queria comprar do Brasil, o risco Brasil só aumentava, ninguém queria investir. Houve uma grande fuga de capital, porque quando os outros países percebem que um país tal está para passar por um golpe de Estado, a primeira coisa que acontece, entre muitas outras coisas, é a fuga de capital. Se eu sou um grande investidor, eu tenho muito dinheiro para investir na Bolsa de Nova York, ou na Bolsa de Tóquio, ou na Bolsa da Inglaterra, sabendo que o meu dinheiro vai estar seguro, por que eu vou investir no Brasil, sendo que não tem segurança política e nem segurança jurídica? Porque um país que passa por um golpe de Estado, como o Brasil quase passou por um golpe de Estado, e o que o Michel Temer fez com a presidente Dilma Rousseff não deixa de ter sido um golpe de Estado, tudo articulado pelos americanos, né? E depois o Bolsonaro só pegou o enterro andando e deu sequência. Quando eu falo enterro, claro que é do modo metafórico, e continuou colocando o Brasil entre os párias. Cada vez mais o Brasil perdia os seus valores, entregava suas riquezas. O Brasil entrou assim num estado deplorável, a ponto dos brasileiros não serem mais bem vistos em lugar nenhum do mundo. Ninguém queria comprar do Brasil, ninguém queria vender para o Brasil. E quando o STF, não estou acusando ninguém aqui, mas o STF de certo modo se acovardou, mandando o presidente Lula para a prisão em Curitiba, porque em 2018 era o único que poderia vencer o Bolsonaro. Mas o próprio STF não acreditava que o Bolsonaro depois iria se rebelar, xingando ministros, não aceitando o resultado das urnas eletrônicas, fazendo reuniões na calada da noite com embaixadores, tudo isso arquitetando, projetando um golpe de Estado. E só depois que o STF se deu conta, falou: puta que pariu, esse cara não dá, vamos ter que trazer o bom velhinho. E o bom velhinho que eu falo é do presidente Lula. Ele está preso em Curitiba. O Edson Fachin, lava-jatista de primeira hora, foi obrigado, até talvez por um desencargo de consciência, que eu acredito nisso, que o homem tem conserto, o ser humano tem conserto, basta querer. Ele